Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é a professora Patrícia. Hoje nós iremos fazer as atividades de matemática da semana 3, que são as questões de 1 até a 4, das páginas 27 até a 30. Então, vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre a localização e a movimentação de objetos em um determinado plano, em um determinado lugar. E também as figuras geométricas, planas e espaciais. Quais são as definições dessas figuras e a diferença que existe entre elas. Então, são esses dois assuntos que nós vamos falar hoje. Então, vamos recapitular aqui um pouquinho com o textinho que tem aqui na apostila. As figuras geométricas, elas podem ser planas ou espaciais. Então, são esses dois tipos de figuras geométricas que nós encontramos. A maior diferença entre as figuras planas e espaciais tem a ver com a quantidade de dimensões necessárias para construí-las. O que são essas dimensões? Vamos ver aqui. Uma figura é chamada de plana quando ela possui apenas duas dimensões para defini-la, como no exemplo a seguir que mostra um plano, espaço onde figuras bidimensionais são definidas. As imagens abaixo mostram exemplos de figuras planas ou figuras bidimensionais. Então, elas têm duas dimensões, são 2D. Isso quer dizer que elas têm o comprimento e a largura, certo? Mas elas não têm profundidade. Então, eu consigo construir um círculo, ou um triângulo, ou um quadrado, que são os principais exemplos de figuras planas, quadrados, triângulos, retângulos, círculos. Eu consigo construir eles numa folha de papel. Eu consigo desenhar, né? Mas eu não consigo dar para eles a terceira dimensão que precisa para eles serem uma figura espacial. A figura espacial, ela tem 3 dimensões, então ela é 3D. Elas são chamadas também de sólidos geométricos. Elas precisam de 3 dimensões, então, para serem construídas. Elas possuem essa terceira dimensão, que é a profundidade, além de comprimento e largura, que são as outras 2 dimensões das figuras planas. Os prismas, cilindro, cone, esfera, cubo, né, são exemplos de figuras que são tridimensionais, são as figuras espaciais. Então, aqui nós temos, o sólido geométrico tridimensional, o cilindro e o prisma. Por que ele é tridimensional? Ele tem a profundidade. Vamos imaginar o seguinte, o círculo, ele é uma figura bidimensional. Ele tem a largura e o comprimento. Mas eu não consigo encher um círculo com água, né? Então, imagina que o copo, ele é no formato de um cilindro. Mas ele tem a profundidade para eu completar o interior dele com água. Então, essa aqui é a diferença do sólido geométrico para a figura plana. O sólido geométrico, ele tem a profundidade, que serve para eu preencher com alguma coisa, né? Então, para eu construir um sólido geométrico, eu preciso montar ele, né? Se eu fizer um círculo no papel, eu já tenho uma figura bidimensional. Mas para eu construir um cilindro, eu preciso montar essa figura, criar essa profundidade dela com essa terceira dimensão, né? Então, essas são as diferenças entre as figuras planas e espaciais. São a quantidade de dimensões, né? Então, a figura plana, ela tem 2 dimensões, ela é bidimensional, ela só tem a largura e o comprimento. E a figura espacial, ela é tridimensional,
Essas figuras são chamadas de sólidos geométricos. Ela é tridimensional, ela tem a largura, o comprimento e a profundidade. Quais são os exemplos? Podem ser os prismas, os cilindros, as esferas, os cones. As esferas e os cones, os cilindros são figuras geométricas arredondadas. E nós temos também aquelas que não são arredondadas, que são os prismas, os cubos. Então, imagina o dado, por exemplo, ele é uma figura geométrica tridimensional, ela é um sólido geométrico, né? Então, precisa dessa terceira dimensão. Para a gente fazer as questões, a gente vai precisar saber essas coisas que eu expliquei para vocês, né? Na letra 1, vocês vão marcar com X as figuras geométricas não planas, que são as tridimensionais, que são sólido geométrico, aquele que tem a profundidade além do comprimento da largura. Então, vamos analisar aqui essas figuras que estão aqui para nós. São 5 figuras, vocês só vão marcar que é tridimensional ou sólido geométrico. Essa daqui, a segunda, ela só tem, largura e comprimento. Então, ela não é um sólido geométrico. O círculo, a circunferência, também não é um sólido geométrico, só tem a largura e o comprimento. Não tem a profundidade. As outras aqui, essa, ela tem a profundidade, vocês estão vendo, ela tem mais de uma dimensão, tem 3 dimensões. Assim como as outras que sobraram. Então, são essas que vocês vão marcar, que são figuras tridimensionais. Observe os brinquedos de sólidos geométricos que Larissa usou. Cada brinquedo possui uma base que ela carimbou como figura plana. Ligue cada brinquedo à figura plana correspondente à base correta que Larissa carimbou. Se eu pegar um sólido geométrico e passar tinta na base dele, na parte de baixo dele e colocar no chão ou em uma folha, vira uma figura plana, porque é só um lado, só esse lado caracteriza a figura plana. Então, imagina que a Larissa foi lá na pirâmide triangular, pintou o fundo e colocou no chão, carimbou. Que jeito que vai ficar? Se é triangular, vai virar um triângulo. Então, é assim que vocês vão ligar, certo? E assim vocês vão fazer com as outras 3 restantes. O prisma retangular vai ficar que jeito? A base dele, o fundo dele vai ser qual? Retangular. E o cilindro e o cubo liga com as figuras planas correspondentes. Na 3, nós vamos observar o desenho de uma sala de aula. Essa sala vai ter figuras planas e não planas. Então, a lousa, por exemplo, é uma figura plana, né, que só tem 2 dimensões. As carteiras, as cadeiras são figuras geométricas que não têm só 2 dimensões, elas têm 3 dimensões, então são sólidos geométricos. Aí tem cada lugar um nome da pessoa que senta lá. E a gente vai precisar dessa informação. Quem senta à esquerda de Walter e atrás do Diego? Então, primeiro, a gente tem que achar o Walter. O Walter está aqui. Esquerda do Walter é o Eduardo. Lembrando que, esquerda é para cá, direita é para cá. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Então, quem está à esquerda do Walter é o Eduardo. Atrás do Diego. O Diego está aqui. Então, é o Eduardo. Quem senta à direita de Célia e na frente da Selma? Então, vamos lá achar a Célia e a Selma. Quem senta à direita da Célia na frente da Selma?
A Selma está aqui. Quem que está à direita? Ó, direita é pra cá. Direita da... Faz a flechinha. Direita da Célia, na frente da Selma. O Danilo. Entenderam como que é para ser feito? Então, essas duas, a C e a D, vocês vão fazer sozinhos, ó. Indique a localização da carteira do Armando. Vocês têm que falar da mesma forma que está na A e na B. Está à esquerda de alguém, na frente de alguém, ou à direita de alguém, atrás de alguém. Indica a localização da carteira da Priscila. A Priscila está atrás do Carlos, à direita do Caio, ou atrás do Carlos, à esquerda do Eduardo. Então, é dessa forma que vocês vão indicar. Vocês vão fazer por escrito. Na 4, nós vamos fazer a leitura de um gráfico para responder as questões A, B e C. Então, vamos observar esse gráfico. Primeiro, o título, brinquedos vendidos em um dia. Então, esse gráfico, ele vai contabilizar, vai contar quantos brinquedos foram vendidos em um dia, em um determinado lugar. Então, ele tem, ó, duas retas. A primeira mede a quantidade de brinquedos vendidos. Então, essa reta, ela tem, ó, de 0 a 12. E a outra reta, que está deitada na horizontal, é o tipo de brinquedo. Então, eu vou saber quantos carrinhos foram vendidos. Só subir lá essa coluna e analisar, ó. Ela vai até o 8. Então, foram 8 carrinhos. O peão, ele vai até o 11. Foram 11 peões. O jogo vai até o 5. 5 jogos. A bicicleta, uma só. A boneca, 7. E a bola vai até o número 10. Foram 10 bolas. Então, vamos responder aqui as perguntas. Qual brinquedo foi mais vendido nesse dia? Então, qual que é o maior número aqui? O 11. Foi o peão. Quantas bolas foram vendidas? Quantos carrinhos? Quantos carrinhos foram vendidos a menos que as bolas? Então, vocês vão precisar fazer uma continha. Continha de menos. 10 menos 8, para descobrir quantas bolas a mais foram vendidas, né? Quantos carrinhos a menos foram vendidos que bola. Quantas bolas foram vendidas a mais que bicicletas? Então, pega lá. São 10 bolas menos uma bicicleta. Sobra quantos? Pessoal, hoje é só isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá bom? Uma boa tarde para todo mundo.